Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Monteiro e hoje a gente vai falar sobre ondulatória e o tema específico da ondulatória é esse para a aula de hoje. A gente vai falar sobre reflexão e sobre refração de pulsos que viajam em cordas e, além disso, eu também separei para essa aula o assunto eco, que não é bem a parte de reflexão em cordas, né? A gente pode falar aí para você ver um pouquinho melhor, né? A gente pode falar de eco quando a gente escuta a nossa voz depois que a gente emitiu, mas isso daqui a pouquinho eu vou falar melhor, com mais calma, mas só para você entender que está um pouquinho fora do que é inicialmente o tema proposto na aula, tá? Então, para a gente dar início, eu quero que você considere a seguinte situação. Tem uma corda presa, né, fixa, amarrada. Então, ela não pode se movimentar no ponto onde ela está, lá naquele suporte rígido. E uma pessoa segurando essa corda na outra extremidade, certo? Veja que eu tenho um pulso que é produzido, e acho que você consegue perceber que esse pulso foi produzido erguendo a mão e depois voltando para a posição de equilíbrio, certo? Então, perceba que esse pulso viaja da mão rumo a essa outra extremidade. Então, inevitavelmente, vai chegar uma hora em que ocorre uma colisão, né? Esse pulso atinge essa extremidade fixa. Repare o que acontece. Após atingir uma extremidade fixa, o pulso retorna, mas com inversão de fase. Então, se antes esse pulso era formado, né, quando os pontos da corda oscilavam da posição de equilíbrio para cima, depois da reflexão na extremidade fixa, os pulsos refletidos oscilam da posição livre para baixo. Tudo bem? Deu para entender isso? Isso é característica de reflexão quando uma extremidade é fixa. No entanto, não necessariamente essa extremidade precisa estar presa, certo? Você pode ter essa corda presa em uma argolinha, certo? E aí você vê aqui, ó, que tem a liberdade de ir para cima, para baixo, para onde for necessário, certo? E aí, na mesma situação, se é emitido este pulso, quando ele reflete na extremidade livre, ele volta sem inversão de fase. Então, você precisa reconhecer esses dois padrões. Extremidade fixa tem inversão de fase na reflexão, extremidade livre ou móvel não tem inversão de fase na reflexão. Tudo bem? Nos exercícios a gente retoma essa ideia. E agora eu quero parar um pouquinho a ideia de pulsos viajando em cordas para a gente falar um pouquinho do som. E também, não pense você que essa estratégia só é válida para a gente falar sobre eco, tá? Tem outros fenômenos, né, que também se utilizam dessa propriedade de ter a emissão de uma onda, que nesse caso é som, mas poderia ser de outro tipo, de outra natureza até, que viaja a partir do emissor até atingir um obstáculo, como você está vendo aqui, e após atingir o obstáculo, retorna sendo recebida em um certo intervalo de tempo posterior, certo? Acho que o fenômeno do eco todo mundo aí conhece. Como que a gente pode estudar esse fenômeno? Quer dizer, se eu escutei um eco 1 segundo depois do que eu falei, né? Uma situação que um eco é possível é, por exemplo, você está de frente para um grande obstáculo, um grande muro, uma grande construção, uma parede muito grande, enfim, um morro, né? E você tem que estar relativamente afastado. Se você está muito perto, você não consegue ouvir. Agora, como é que a gente como é que eu consigo calcular a distância somente sabendo quanto tempo demora para receber novamente o som? E aí eu quero que você acompanhe da seguinte forma. Considera que
existe uma separação entre o emissor, que também é a posição do receptor, e o obstáculo, tudo bem? Vamos chamar essa distância de D. Agora, eu peço que você pense na viagem que o som tem que fazer, desde o momento em que foi emitido até quando ele vai ser novamente recebido, né? Ou chega novamente na mesma posição. Ele precisa ir do emissor até o obstáculo e ele precisa voltar do obstáculo até o receptor. Isso é muito importante, né? Porque você precisa levar em consideração que esse caminho é feito por dois trechos, né? E a gente pensando que durante a reflexão não tem mudança de velocidade, e você sabe por que não tem mudança de velocidade, não sabe? É porque a velocidade depende do meio, e esse pulso, essa onda, vai e volta no mesmo meio. Isso também é aplicado lá para reflexão nas cordas, tá bom? Acho que é legal você anotar isso. Então, eu posso considerar que, tanto no caminho de ida quanto no caminho de volta, a gente tem um movimento uniforme, né? No movimento uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Então, a gente pode calcular por essa expressão. Veja, a velocidade do som, ΔS sobre ΔT, e a gente coloca no ΔS 2D. Você entendeu, né? Porque é D na ida e D na volta. E esse intervalo de tempo eu chamei de ΔT de eco, que é justamente o quanto demora entre o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção. E aí você consegue calcular a distância isolando na equação. Fica a velocidade do som vezes o intervalo de tempo dividido por 2. Tudo bem? A gente vai aplicar isso depois no exercício. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre, voltando agora para as cordas, quando você tem duas cordas, uma presa na outra, e vamos considerar que tem uma corda mais fina e uma outra corda mais grossa. Talvez você lembre do outro vídeo que a gente conversou sobre ondulatória, que tem uma grandeza que chama densidade linear, né? Então você já deve perceber que essas duas cordas têm densidades lineares diferentes, né? A mais fina tem uma densidade linear menor do que a mais grossa. Perceba, um pulso é produzido na corda mais fina e viaja rumo à corda mais grossa. O que vai acontecer, pessoal? Perceba que depois que atingir essa fronteira, uma parcela desse pulso se transfere, refrata, refração é essa ideia de mudança de meio, tá? Então muda para outra corda, mas permanece com a mesma fase. Só que esse pulso refletido volta com inversão de fase. O que você pode imaginar? Tá, se você pensa na dificuldade de propagação, você está indo para uma corda que tem densidade linear maior. É análogo, é parecido com a situação de você ter uma extremidade fixa. Tá? Então, por isso que vai ter a inversão de fase. Então, quando você vai de uma corda fina para uma corda mais grossa, o pulso refletido apresenta inversão de fase, já o pulso refratado permanece com a mesma fase. Beleza? E agora, quando você tem o contrário, ou seja, um pulso produzido na corda grossa, que viaja para a corda fina, novamente, o pulso refratado não tem mudança de fase, aliás, nunca tem, tudo bem? Pulso refratado, independente de onde vem e para onde vai, sempre tem a mesma fase do pulso original. E nesse caso, o pulso refletido também tem a mesma fase. É como se tivesse numa extremidade livre. Então, aí para você anotar essas duas conclusões. Gente, o que a gente tinha para discutir de teoria para essa aula, esgotamos. Quando a gente estiver fazendo os exercícios, a gente retoma algumas partes mais importantes, mas já estamos prontos para encarar alguns exercícios, tá? E o primeiro que eu quero destacar com vocês é esse aqui. Dá uma olhadinha, gente.
Ó, o mais importante é você perceber que você tem um extremo fixo, tá? Reflexão, aquele ponto P é um extremo fixo, certo? Se tem extremo fixo, a reflexão vai acontecer com inversão de fase, certo? Sem perda de energia significa que a amplitude vai permanecer a mesma. Então, se você quer saber como é o formato aí do pulso refletido, basta que você analise qual é a fase inicial, inverta essa fase e mantenha a mesma amplitude, a gente cai na alternativa B. Tudo bem? Acho que você percebeu que a amplitude permanece a mesma e o comprimento do pulso também permanece o mesmo, porque esse não vai mudar na reflexão. Tudo bem, gente? Beleza, vamos para o próximo. E é por isso que eu te preparei lá no começo, né, da aula, na parte teórica, para a gente falar sobre eco, porque aí esse exercício fica mais fácil para a gente. Dá uma lidinha nele, se você quiser pausa o vídeo, lê com mais calma, e eu já vou te mostrar o que tem de mais importante nele. Ó. A velocidade do som é essa, no ar, certo? Tem uma pessoa que está posicionada entre dois muros, então você tem que imaginar isso, tá? E os dois muros paralelos entre si. E ela bate palma e ela escuta dois ecos, lógico, né? Um em cada pulso. O primeiro 0,15 segundos e o segundo 0,20 segundos. Acho que vamos só fazer um exercício que não é parte do que a gente tem que responder, mas você já deve imaginar que o primeiro muro está mais próximo do que o segundo, né? Porque ele recebeu o eco em um intervalo de tempo menor. Então, ele teve que percorrer uma distância menor. Tá bom? Não precisava disso, mas é só para a gente perceber algumas características importantes. Muito bem, vamos para o cálculo, né? Porque eu quero saber a distância entre os dois muros. Ó, importante, eu não quero saber distância nem para um nem para outro. Eu quero saber a distância que um muro se encontra do outro. Para isso, a gente faz assim, ó. Primeiro você vai calcular qual que é a distância do observador, né, dessa pessoa, para o primeiro muro, tá? Aquele que recebe o eco em 0,15 segundos. Vou fazer o cálculo, né, pela velocidade média, né, porque coincide com a instantânea, 340. Lembra de colocar 2D ali, tudo bem? Acho que esse talvez, gente, ó, atenção, esse talvez seja o erro mais frequente que os alunos cometem quando resolvem exercício de eco. Esquecer que tem que percorrer a distância de ir e depois voltar. Então, 2D1, esse D1 é a distância para o primeiro muro, por 0,15 a gente chega que D1 é igual a 25,5 metros, tudo bem? Aí, mesmo cálculo que a gente faz para a distância 2, certo? Acho que não preciso explicar de novo, né? A parte do 2D2. E 34 metros. Como a gente já tinha conversado, de fato ele está mais afastado desse muro, por isso que demorou mais para ele receber o eco. Agora pensa, ó, você está aqui, tem um muro que está deste lado e um muro que está desse, certo? Paralelos entre si. Ora, se você está a 25,5 metros desse, 34 metros desse, a distância entre os dois muros é a soma dessas duas, certo? E por isso que a gente chega em 59,5 metros. E aí, o que você achou desse exercício? Conseguiu entender a questão aí do eco? Olha, VT, isso pode aparecer de diversas formas, tem várias tecnologias que fazem uso de eco, né, para o seu funcionamento. Então, esteja preparado, tudo bem? Ultrassonografia, por exemplo, né? O morcego tem uma ecolocalização. Então, todas essas... tem o sonar, né? Sonar, radar. Então, todas essas tecnologias vão, de alguma forma, se apropriar dessa característica do eco para determinar a distância. Beleza? Muito bem, estamos indo, né, gente?
Agora, um que é talvez um pouquinho mais difícil por conta de um trabalho algébrico que a gente vai ter. Ele fala de duas profundidades diferentes, né, de uma região que tem lá um barco, H1 e H2, você vê na figura que H1 é menor, né, região mais rasa, H2 é maior, região mais profunda, né? E você tem lá uma mudança de comprimento de onda citada no enunciado, e você deve lembrar que comprimento de onda é a distância entre duas cristas, é o quanto a onda avança ao longo de uma oscilação da fonte, enfim. E aí, ele te dá uma informação. Você precisa decorar essa informação? Eu diria que não, tá? Muito embora a gente saiba que a velocidade de propagação de pulsos transversais na superfície do líquido sempre tenha essa característica, é muito comum que isso seja fornecido nos exercícios, tá? O importante é que você saiba trabalhar com essa informação. E ele pede a relação, a razão, lambda 1 por lambda 2. Veja, é o comprimento de onda da região mais rasa desse pulso, né, dessa onda, dividido pelo comprimento de onda na região mais profunda. Gente, ó, presta atenção. Quando tem refração, tem assim, eu diria que a chave para você entender um exercício de refração que tenha cálculo, tá? Você precisa lembrar que a frequência de oscilação não depende do meio. A frequência depende da fonte. Então, mesmo que uma onda refrate de um meio para outro, a sua frequência vai permanecer a mesma. E é aqui que eu vou entrar para resolver o exercício. Eu vou escrever que a frequência da onda na região 1 é igual à frequência da onda na região 2. E o que eu faço? Tudo bem? Acho que vocês conseguiram acompanhar. Isso, olha, exercício de refração, diria que essa é a primeira linha. A dica que eu dou é essa. Sempre pense primeiro nessa característica. E aí você usa a equação fundamental da ondulatória, né? V igual a lambda vezes F, então F é igual a V dividido por lambda. Então vai lá, V1 por lambda 1 é igual a V2 por lambda 2, substitui a velocidade pelo que foi fornecido, né? Pela expressão fornecida no enunciado, a gente simplifica o campo gravitacional, a raiz dele, e ficamos com essa razão, aí só combinando aí direitinho, H1 por H2 é raiz, desculpa, lambda 1 por lambda 2 é raiz de H1 dividido por H2, que é... Deixa eu só ver que alternativa que é. É a alternativa C, tá bom? Aí, de novo. Eu te falei, o mais trabalhoso é a questão aí dos passos algébricos, né? Mas vamos lá. E aí a gente tem, para finalizar, esse é o nosso último exercício, estamos indo para o nosso final da aula. Nós temos um fio com duas partes distintas, você está vendo uma mais fina, que tem uma densidade linear de 1 grama por centímetro, e a outra mais grossa, dobro da densidade linear. E aí a gente vai julgar 5 afirmativas, tá? Aí eu preciso que você lembre daquela parte lá que a gente conversou sobre refração em cordas. Ó, quando o pulso transversal é gerado na parte menos densa, ela se propaga e na junção é totalmente refletida. Não, ó, gente, tem um pouquinho sempre de refração, tá bom? Vai ter uma refração aí. Então, essa é falsa. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, se propaga... Olha, mesma ideia, tá bom? É a mesma ideia. Esse também é falso. Um pulso transversal viajando no meio menos denso... Ó, então, veja, ele está no meio menos denso. Cuidado. Então, ele estaria no meio 1 ali, tudo bem? Refletido com sua fase alterada. Então, gente, ó, de fato, quando vai da corda fina para a corda grossa, na reflexão é como se você tivesse uma extremidade fixa, então tem inversão de fase, tá? Próximo é se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele é refletido sem ocorrer inversão de fase, complementa, né, a ideia que a gente trabalhou na afirmativa 3.
E nas 5, independentemente do local onde o pulso tem um ensaio gerado, o pulso refratado não sofre inversão de face, ela é correta. Eu acho que você já tinha percebido, ou já poderia ter percebido, que essa tem que ser correta, né? Porque não tem nenhuma alternativa que tem só a 3 e a 4 corretas. Então, ó, fez a 3, fez a 4, viu na alternativa que a única possível é a C, você já podia ter marcado e ir embora para o próximo exercício, porque para a gente está no vestibular, a nossa moeda é tempo, né? Então, podendo economizar uns segundinhos aí, talvez, às vezes isso ajuda na hora de você ir encorpando para fazer mais questões para aproveitar melhor a sua prova. Então, gente, finalizando, eu quero te lembrar que esses foram os temas trabalhados na aula de hoje. Se você teve qualquer dúvida, acho que eu recomendo que você volte, dê uma olhadinha novamente, porque eles estão separados em slide, então facilita um pouquinho para você fazer essa revisão. E eu agradeço a sua companhia e espero vê-los novamente em breve aí nas próximas aulas. Valeu, gente. Até a próxima.